Aqui o Ibovespa, o índice, aí o indicador de desempenho mais importante da Bolsa Brasileira, isso aí segundo aqui o Google. E se você olha para ele, consequentemente você sabe que ele representa, de certo modo, o desempenho aí das ações do Brasil, as ações aí mais negociadas na Bolsa. O que tem por trás dele, sendo as ações, justamente faz a gente levar para a situação de investimento entre duas vertentes que, quando você olha para uma ação, você tem que saber qual é a proposta que está por trás dela, que você está buscando encontrar nessa compra. Que basicamente, desde lá de Benjamin Graham, há praticamente um século atrás, vem cada vez mais se transformando em uma realidade. Então, você deve olhar para elas como uma forma de investimento em uma opção de valor ou em uma opção de crescimento. E são separadas as opções em valor das de crescimento pelo aspecto de quanto que você está pagando pela essa compra. Então, se você está procurando comprar ações que estão relativamente mais baratas do que elas valem, do que elas vão te trazer de retorno, você está procurando ações que são de valor. Agora, se você está procurando ações que estão com um potencial de crescimento, que o mercado está ajustado para elas, que elas têm um desempenho melhor do que os concorrentes e vão crescer mais do que a economia, muito mais do que as médias das outras empresas, já são empresas de crescimento. Então são duas propostas diferentes, duas formas diferentes para enxergar, para se deparar com as empresas que estão aí por trás do Ibovespa, por exemplo. E não só do Ibovespa, mas qualquer índice, qualquer ação que você olhar para que tenha na Bolsa Brasileira ou até mesmo nos outros mercados. O que diferencia sendo basicamente o preço e a forma como essas empresas vão crescer ao longo do tempo. Quando a gente está falando então em empresas, ações que são de valor, a gente está buscando a oportunidade de comprar empresas mais baratas, normalmente uma análise mais fundamentalista, para ver oportunidades que vão se valorizar e elas estão mais baratas do que deveriam estar. Então a gente acaba pagando menos pela compra delas. Já aquelas ações de crescimento são um pouco diferentes, no sentido de que a gente não necessariamente vai encontrar elas mais baratas do que elas deveriam estar. Talvez elas vão estar até um pouco mais caras do que deveriam estar, ou vamos dizer assim, um preço justo. Porém, elas têm um aspecto que vão crescer mais do que a média do mercado, mais do que as concorrentes. Então, elas vão trazer valor dessa forma. Por isso que normalmente não vai se encontrar elas assim tão baratas, porque o mercado já espera que elas vão crescer muito no próximo ano, então não vai deixar a cotação dessa empresa cair para que se torne barata ao ponto de ficar extremamente descontada. São dois aspectos diferentes que a gente tem que olhar e entender para saber as condições de que você vai se deparar com as ações no momento de olhar para elas. E qual é uma das formas aí que pode olhar para entender então qual é um tipo do outro. Basicamente, o que a gente pode olhar, um dos caminhos seria seguir o índice de preço dividido pelo lucro, que é o índice PL. Quando a gente olha para ele, a gente já consegue diferenciar qual ação que está classificado em qual tipo. As ações de valor, normalmente a gente quer procurar PLs nelas que vão estar descontados. PL basicamente é o preço da ação, então é a cotação, dividido pelo lucro líquido que ela vai dar no final do período. Então, dentro de um ano, a empresa vai reportar o lucro por ação e vai dividir então o preço da ação pelo lucro. De certo modo, quanto menor for esse índice, melhor. Quer dizer que a gente está pagando mais barato
pelo lucro que a empresa está gerando. As ações de valor que a gente quer realmente é encontrar, então, ações com PL baixo, normalmente abaixo aí da média que elas têm, abaixo das concorrentes, quer dizer que são boas oportunidades para comprar empresas de valor. Já as ações de crescimento, normalmente esses índices não vão estar tão baixos, porque justamente o mercado já espera que elas vão crescer, então ele não deixa esse preço, essa cotação diminuir tanto. Ou normalmente o lucro delas não é tão grande, porque elas estão também reinvestindo esse lucro. Então acaba tendo um índice PL mais alto. Porém, elas têm também muita vantagem porque elas vão crescer muito. Então, mesmo que o lucro líquido delas não esteja tão alto para diminuir esse índice PL, elas vão acabar tendo um lucro ainda maior, um lucro bruto, por exemplo, no próximo ano muito maior, que elas vão crescer bastante. Então a expectativa é que, hora que isso se torne, por exemplo, um lucro líquido, elas venham a ter um grande resultado, um forte resultado. E isso faz com que isso justifique investir, comprar ela mesmo com PL mais caro, mesmo que ela não esteja trazendo um lucro líquido muito alto. Para ter uma ideia, você pode entender que normalmente a gente acaba vendo empresas jovens com essa oportunidade de crescimento ou empresas menores com essa oportunidade de crescimento. As empresas já estabilizadas nos setores normalmente não são empresas de forte crescimento, até porque elas já dominam uma grande parte do mercado, já têm um market share muito alto, então elas não vão conseguir captar muito mais clientes, não vão conseguir crescer sua receita muito além do que elas já crescem anualmente. Então elas já têm uma estabilidade não igual às de crescimento. Como a gente vai entender se é uma proposta da empresa de valor ou de crescimento? De certo modo, sim, é olhando para o futuro. E também entendendo que o mercado olha para aquela ação. Nessas duas vertentes, não se justificaria pegar empresas que seriam de valor para você pagar PLs, por exemplo, que são de crescimentos. Já as empresas de crescimento se justificaria pagar PLs mais baixos, né? Porém, já entra naquele ponto que você acaba não tendo muito essa condição, justamente porque o mercado também é inteligente e acaba não deixando ela ficar assim tão descontada. Baseado nisso, qual que a gente poderia falar que é a melhor ou pior opção? É muito difícil de trazer isso para a realidade porque vai muito de cada caso, da forma como o mercado vai se desenvolver. Isso está tudo basicamente atrelado ao futuro. A forma como a empresa em crescimento vai se portar, a forma como a empresa em valor também vai se portar. A proposta da empresa de valor normalmente já está estabelecida. Então, ela já tem um mercado, basicamente você está entendendo que você está comprando ela mais barato. Já a empresa de crescimento está ganhando mercado, está crescendo, é uma empresa, de certo modo, em alguns casos, menos estruturada, então ela pode ter também desafios maiores. E já ouvi comparações que empresas de valor ganharam, por exemplo, das empresas de crescimento, porque acabando pagando mais barato, às vezes compensa. É difícil de mensurar o quanto cada uma vai conseguir necessariamente ter de lucro no futuro. Porém, não tem como falar que uma necessariamente é melhor ou pior. Depende de cada caso em si, que é muito específico para olhar. O propósito principal aqui só é entender o que é que vem por trás de cada compra ou por trás de cada ação e qual seria a proposta, o olhar que deve ter para compreender a situação da empresa. E isso vai trazer mais conforto para quem está aqui por trás da tela, aqui olhando, sem saber exato o que está procurando. E além do índice PL, tem diversos outros indicadores que vão trazer aí sobre a saúde da empresa, a forma como ela está sendo administrada, de acordo com os resultados que ela tem. Basicamente, é por isso que você vai avaliar a empresa para saber como ela está se portando e o que você pode também esperar dela